Ei, me fala uma coisa, será que diácono serve somente para olhar os carros na igreja? Afinal de contas, o que é realmente ser diácono? Diácono é um dom ministerial ou é um cargo criado por uma necessidade da igreja? Será que Jesus realmente foi um diácono? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência na nossa série de estudos bíblicos baseado no tema dons espirituais e dons ministeriais. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade, porque aqui do lado tem um botãozinho vermelho. Se você não for um inscrito, clica nele e se inscreva, porque toda semana tem vídeo novo aqui, maravilha? E se você for um inscrito, o YouTube vai lhe avisar quando eu postar um vídeo novo aqui, maravilha? Essa semana eu postei uma pregação minha que eu fiz aqui na América. Sabe qual é o título da pregação? Será que Deus é louco? Eu vou deixar o link aqui em cima para você assistir essa mensagem. Eu tenho certeza que ela vai abençoar mais ainda a tua vida. Maravilha? Vamos lá, lição de número 12, que tem como título o diaconato. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é ser diácono, tá? A proposta da lição não é dar um curso para diácono, ok? É simplesmente analisar como que se escolhe um diácono, se diácono é um dom ou não é um dom, como nasce essa função, tá? Ou esse cargo, ou, não sei, esse dom ministerial, vamos dizer assim, acerca do diácono, ok? Então é isso que é a proposta aqui. É claro que cada denominação cria-se um curso ou criou-se um curso para ensinar quais são as tarefas atuais, contemporâneas acerca do diácono, ok? Então, lição de número 12, o diaconato. Para isso, leiamos 1 Timóteo, capítulo 3, do verso 8 até o verso de número 13, que é a nossa leitura bíblica em classe. A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte, que diácono, eu já vou começar assim, ó, diácono não é dom ministerial, não. Nós temos apenas 5 dons ministeriais que nós já estudamos, tá? Quais são eles, Fábio? Por ordem bíblica, tá? Apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Pronto, tá? Presbítero não é dom ministerial. Diácono não é dom ministerial, tá? Como que nasce, então, o diaconato? Nós vamos ver. Mas ele nasce mediante uma necessidade eclesiástica, ok? Ele nasce baseado em uma necessidade. Teve uma ocasião em que precisou criar essa função para o diácono. E deu-se o nome de diácono. Mas por que deu o nome de diácono? A gente vai observar isso daqui também, ok? Tópico primeiro, a diaconia de Jesus Cristo. Para que eu possa entender a função do diácono, eu preciso olhar Cristo como um diácono. Tá? Nós vamos ver toda a vida de Cristo, ela permeia pela vida do diácono, tá? Ou da função diaconal, ok? Então a vida de Cristo, ela tem que ser olhada pelo diácono ou pelo serviço diaconal, tá? A diaconisa fazia parte da existência de Cristo. Cristo foi um autêntico diácono, ele exercitou com primazia a sua vida, os seus 33 anos, permeou, respirava, anelava, suspirava o diaconato,
Tá? Então, para que eu possa entender o que é um diácono hoje, eu tenho que olhar o diaconato no viés, na perspectiva de Cristo. Porque Cristo, ele vai dar todos os princípios para que eu possa exercitar o diaconato na igreja, mas para que a minha própria vida seja uma diaconisa. Para que a minha própria vida seja um serviço diaconal, tá? Então é isso que nós vamos ver aqui no primeiro tópico, tá? A vida de Cristo passando pela diaconisa, pelo serviço diaconal. Ah, antes que eu me esqueça, ó, o livro do Segantinho aqui, tá bom? Aqui nos Estados Unidos, muitas pessoas me pediram, eu não tenho mais para entregar aqui nos Estados Unidos, tá? Eu estou aqui em Massachusetts, teve uma irmã que me pediu aqui do meu próprio estado, mas eu não consigo entregar para ela, para ninguém mais eu consigo aqui nos Estados Unidos, tá? Esse livro agora só está realmente no Brasil, eu só consigo entregar para pessoas que estão no Brasil, tá bom? Quem quiser fora do Brasil, por exemplo, uma irmã me pediu no Japão, um outro irmão, muito amigo meu, me pediu na Irlanda, já me pediram o livro em outros países. Aí esse livro, ele tem que sair do Brasil e ir para o Japão, sair do Brasil, vai para a Irlanda, sair do Brasil e vem para a América. Eu não tenho mais ele aqui nos Estados Unidos, ok? Então, por isso que eu não consigo tirar esse livro dos Estados Unidos e mandar para os Estados Unidos. Então ele tem que vir diretamente do Brasil para os Estados Unidos e qualquer outro lugar. Maravilha? Então se você não pediu, eu vou deixar o link aqui embaixo, você clica, peça o seu, porque esse livro tem ajudado muitas e muitas pessoas. O que eu falo nesse livro? Eu falo sobre as 9 virtudes do Espírito Santo, ou do fruto do Espírito, para que você possa ter uma vida transformada pelo poder da palavra de Deus. Maravilha? Ó, clica no link aqui que eu pessoalmente vou dar toda a assistência para você. Eu demoro um pouco, mas eu atendo vocês. Maravilha? Vamos lá então. Então vamos olhar Cristo no serviço diaconal. Ponto primeiro, o significado do termo. A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte, que diácono significa serviço, ok? Uma das palavras de diácono é a palavra serviço. Eu vou ficar só com essa palavra. O que significa diácono? Serviço. Aquele que presta um trabalho, aquele que faz alguma coisa. Então a ideia de servir, a ideia de diácono é alguém que trabalha, não para si, mas para o outro. Coloca isso na sua cabeça. Diácono não trabalha para si, trabalha para o outro. Foi essa a vida de Cristo. Ele trabalhou para o outro, ok? Então a ideia de serviço, a ideia de diácono é uma ideia de trabalho. É uma ideia de estar pronto para servir o outro. Aí eu quero ler um texto com vocês que se encontra em Filipenses, no capítulo 2, do verso 6 ao verso de número 7. Paulo diz aqui que Cristo tomou a forma de servo. Deixa eu te falar uma coisa, eu amo o verbo tomar, porque quando eu tomo, primeira coisa que eu preciso entender, que é uma decisão própria. Eu decido tomar alguma coisa. Eu decido. Fabio, mas alguém me induziu. Tá, eu tenho muito cuidado com isso, porque mesmo se alguém fala alguma coisa, a decisão é minha. Porque é diferente alguém me dar. Dar sai de alguém para mim. O tomar é eu para o outro. Eu decido tomar. Ainda que o outro fique na minha cabeça. Mas a decisão é minha. A responsabilidade é minha. Ou seja, Cristo decidiu tomar a forma de servo. Ele entendeu que trabalhar para o outro era legal. Ele entendeu que isso seria bom para ele. Então ele decidiu ser servo. Ele decidiu fazer um trabalho, tomando a forma de servo. Deixa eu te dizer uma coisa. Ser diácono é uma decisão própria. Eu decido fazer alguma coisa pela outra pessoa. Então essa que tem que ser a ideia do diácono. E foi isso que Cristo fez. Ele decidiu trabalhar para a outra pessoa. Ponto 2.
serviço de escravo. Querido, aqui é muito interessante, porque o diácono, a ideia de diácono também é uma ideia de escravo. E daqui um pouco eu vou falar sobre que tipo de escravo é esse. Mas olha aqui para mim com carinho. Cristo, um dia antes de ir ao Gólgota, de morrer, ele toma uma toalha e uma bacia. Deixa eu te falar uma coisa. Toda vez que eu tenho a figura me vem a figura de uma toalha e de uma bacia, sabe que a ideia que eu tenho na minha cabeça? Alguém que vai servir. Alguém que vai prestar um serviço para uma outra pessoa. Toalha e bacia tem a ideia de trabalho e de trabalho para o outro. Toalha no braço, a ideia é eu vou prestar um serviço para alguém. Eu acho tão interessante que Paulo diz que é tão interessante que Cristo decide tomar a função, ele decide ser servo lá na eternidade. Eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas Paulo ele está em um pensamento de que ele está olhando para Cristo no céu. E Cristo decide ser servo não na terra, porque ele morava no céu. Ou seja, foi lá na eternidade que ele decidiu ser servo. E é tão interessante que Paulo depois ele diz o seguinte: e achado na forma de homem. Ou seja, lá no céu ele decide ser servo. Mas quando ele se encontra como homem, ele foi homem obediente até a morte, e morte de cruz. O que eu quero que você entenda que é o seguinte, que para eu ser servo, para eu tomar uma toalha, para eu pegar uma bacia e trabalhar para alguém, eu não posso olhar para o meu status atual. Porque se eu olho para o meu status atual, para a minha posição atual, possivelmente eu não vou trabalhar para o outro, porque eu vou olhar para o meu umbigo. Eu vou olhar simplesmente para a posição que eu estou. Se Cristo tivesse olhado para quem ele era, ele não teria tomado essa decisão. Ora, eu sou Deus, eu mando, eu não sou o servo, eu sou o Senhor. A minha posição agora é de mandar. A minha posição é de dar ordem. Eu não preciso tomar uma toalha no meu braço. Eu não preciso pegar uma bacia no meu braço. Eu não preciso trabalhar em favor do outro, porque eu sou Deus. E na qualidade de Deus eu mando. Na qualidade de Deus eu não preciso obedecer ninguém. As pessoas que precisam me obedecer. Então isso é lindo. Quando eu olho para uma toalha, eu lembro de alguém que está trabalhando. Alguém que deixa de ser ele por algum momento e passa a servir a outra pessoa, sem olhar para si e muito menos olhando quem é aquela pessoa, se ele é boa ou não. Ou seja, ele simplesmente decide trabalhar independentemente para quem. Olha o terceiro ponto. O discípulo é um serviçal. Querido, presta atenção. Nós somos o quê? Na hierarquia, discípulos. E o que é discípulo? É aluno. O que é discípulo? É aquele que se coloca debaixo da tutela de um mestre para aprender uma arte ou um ofício. Discípulo é servo. Discípulo não está para reinar. Discípulo não está para ser o bambambam da história. Discípulo, aqui nessa terra, ele é serviçal. Ele está aqui pronto para servir outras pessoas. E é tão interessante que os próprios discípulos de Cristo não entenderam essa dinâmica em um curto período da vida. Quando Cristo estava aqui, Tiago e João falaram: Senhor, quando reinar contigo, faz o seguinte, dê uma posição para nós. Um de nós vamos sentar à direita e o outro à esquerda. É tão interessante que quando eles pedem para sentar à direita e à esquerda, sabe o que eles estavam querendo dizer? Nós queremos ser vistos. Porque eles não pedem para sentar atrás. Porque atrás ninguém vê. Eles querem estar do lado de quem está o foco. Porque quem que é o foco? É Cristo.
E se eu estou à direita ou se eu estou à esquerda, eu vou ser também o foco. Ou seja, as pessoas vão olhar para o foco, mas eu vou estar pegando os holofotes do foco, ou seja, em algum momento eu vou estar perto do foco, e se eu estando perto do foco, eu vou ser celebridade, as pessoas vão estar me olhando, eu vou ser importante também, porque a ideia aqui de Tiago e João é de ser importante, é de ter status, e Cristo diz, não, vocês não entenderam o princípio do reino. O princípio do reino não é sentar na frente, o princípio do reino é sentar atrás. O princípio do reino é se esconder. O princípio do reino não é holofotes. Por quê? Porque eu, que tinha essa prerrogativa do holofote, eu abri mão dela. Eu decidi ser servo. Eu decidi andar com uma toalha. Eu decidi andar com uma bacia. Eu decidi trabalhar para os outros. Então vocês não me entenderam ainda que ser discípulo não é ter status, não é ter posição, mas é trabalhar para o bem da humanidade. Não trabalhar somente para si, mas trabalhar para o outro, para que o outro possa se sentir se sentir discípulo também, e eles possam ter essa ideia de discipulado, porque é isso que Paulo diz aos Gálatas, ou seja, porque eu tenho que sempre ter a mente de um diácono, eu não posso considerar o outro menor do que mim, a Bíblia diz que eu tenho que considerar o outro sempre superior a mim. Que mente é essa? A mente de um diácono. Então é isso que nós precisamos entender. Precisamos ter uma mente diaconal. Tendo em vista essa perspectiva de Cristo, aí eu entro no tópico segundo. A instituição dos diáconos. O conceito da função de diácono. Um dos conceitos da função do diácono é a função do escravo, tá? Todo diácono é um escravo, mas ele não é um escravo por imposição, tá? Existem várias palavras para escravo no grego, mas eu quero salientar uma que o autor fala aqui, que é o doulos, tá? Mas o que significa doulos, Fábio? Doulos é escravo? É, mas é um escravo decidido, não é um escravo por imposição. Porque tem escravo, se você deixar a porta aberta, ele foge. Por quê? Porque ele quer ser livre. O doulos não. O doulos você pode deixar a porta aberta, ele não vai embora. O doulos, ele decide ser escravo. Ele decide se entregar. É por isso que o doulos é o Cristo. Ele decide se entregar. E a palavra diácono, ela tem origem na palavra doulos. Ela tem essa ideia, porque o diácono não é alguém que impõe ser, é alguém que decide ser. Ou seja, o doulos é aquele que tem prazer em trabalhar pelo outro. Ele decide. Ele é escravo, eu gosto muito dessa palavra, ele é escravo por desejo. Eu vou me aprofundar aqui no tema. Ele é escravo, presta atenção no que eu vou te dizer. Ele é escravo por vocação. Ele é escravo por vocação. Ele decidiu ser escravo. Ele atendeu o chamado à escravidão. Não por imposição, mas por vocação, por desejo. Ele se sente bem em trabalhar em prol do outro. Ponto 2. A origem do diaconato. O diaconato surge em 3 perspectivas. Primeiro, mediante uma bênção. Por que uma bênção, Fábio? A igreja estava crescendo. A igreja, muitas pessoas estavam entrando, estavam aceitando o cristianismo. E a igreja, então, estava ficando lotadas. Ou seja, os cultos na casa estavam ganhando proporções gigantescas. Nas reuniões familiares, não era mais familiar. Passou a ser assim agora uma aglomeração de pessoas. E pessoas, aonde tem ajuntamento de pessoas, tem o quê? Problema. Então nasce diante de uma bênção, mas começa a ter questões problemáticas. Por quê? Por exemplo, mulheres estavam se convertendo, estavam indo até a igreja. E por causa disso, elas estavam se separando, não por vontade própria,
Mas porque os maridos, não aceitando a religião delas, as abandonavam. E agora muitas delas estavam abandonadas. E estavam tendo também os casos das viúvas. Ou seja, aquelas irmãs que se convertiam e os seus maridos morriam. E agora a igreja estava precisando, a igreja estava numa problemática. Então tinha o caso das viúvas, que os maridos estavam morrendo. Tinha o caso das irmãs que eram abandonadas pela conversão delas. E aquelas irmãs que tinham problemas e conflitos econômicos dentro das suas próprias casas, enfim. Por essas questões sociais, econômicas, tá? A igreja estava diante de uma situação. Ou seja, elas iam lá, ouviam a palavra, mas não tinham uma assistência, tá? Vamos dizer assim, social. A igreja não cuidava dessa parte de forma afinco, de forma proposital. Então, por isso, criou-se a função do diácono. Ou seja, por causa dessa necessidade, precisou ter a função do diácono. Ou seja, então, os diáconos foi uma criação por uma necessidade organizacional, tá? Para organizar o setor social da igreja. Maravilha? Ponto 3, a escolha dos diáconos. Então, como que eles escolheram? A primeira escolha foram escolhidos 7 homens, tá? 7 homens foram escolhidos para ser diáconos naquela ocasião. Foram homens que tinham dons para ser diáconos? Não. Foram homens que estavam dispostos a trabalhar, ok? Presta atenção no que eu vou te dizer. Tá? Estevão nasceu para ser diácono? Não! Estevão quis ser diácono. Filipe quis ser diácono? Não! Ele nasceu para ser diácono? Não! Ele quis ser diácono. Para ser diácono, você precisa querer, desejo. Você precisa ser um doulos, um escravo. Você precisa se entregar a esse trabalho. Tão verdade é que nós vamos ver que teve homens que começaram como diácono e não terminaram a sua vida como diácono. Terminaram como evangelista. Por quê? Porque evangelista era o seu dom. Ok? Eu não estou afirmando que para você chegar ao pastorado, que para você ser evangelista, você precisa começar como diácono. Não! Diácono é um desejo, diácono é uma vontade, diácono é uma entrega. Você precisa se entregar. Eu gosto muito de um teólogo que ele diz o seguinte, que como Cristo, presta atenção no que eu vou te dizer, Cristo, ele não nasceu para ser diácono, ele nasceu para morrer. Presta atenção. Eu não vou entrar nesse âmbito agora, porque é um outro âmbito mais teológico, mais profundo, mas Cristo não nasceu para ser diácono. Ele nasceu para morrer. Ele nasceu para se entregar. Mas para ele se entregar, ele precisava ser diácono, porque a vida dele foi uma vida diaconal. Ele decidiu se entregar. Ele se entregou no ensino, ele se entregou como apóstolo, ele se entregou como evangelista, porque Cristo evangelizou, Cristo foi enviado, Cristo era mestre, Cristo era pastor. A vida dele era um diaconato. Para quê? Porque a finalidade da vida dele era a morte. A finalidade dele era a cruz. E se ele não aprendesse aqui embaixo, se ele não aprendesse a obedecer o pai e a mãe, se ele não aprendesse a obedecer, a servir as pessoas no cotidiano da vida, no clímax da sua existência, que era a cruz, ele não ia se entregar. Ele não ia permitir essa entrega. Ou seja, para eu cumprir a minha vocação, eu preciso passar pela função ou pela vida diaconal. Deixa eu te dizer uma coisa, porque o egoísta não consegue ser pastor. Ou se ele chegar ao pastorado, ele não vai exercitar com maestria. É por isso que para eu exercitar a minha função ministerial, ela precisa passar pelo viés do diaconato. Eu não estou dizendo que diaconato é uma escadinha ministerial. Longe de mim, porque a Bíblia também ela não aprova isso. Ok? Tópico 3, o perfil e a função do diácono. Como que eu me torno um diácono, então?
tá? Vamos falar biblicamente aqui. Ponto 1, qualificação do diácono. Primeiro, caráter moral. Do caráter moral, eu quero salientar uma palavra que eu amo muito, a palavra integridade. O que é uma pessoa íntegra? É uma pessoa completa, que não tem falta de nada. Completo não é perfeito, ok? Completo não é perfeito, porque uma máquina pode estar completa, mas ela pode quebrar, ok? Completo não é perfeito, perfeito é só Cristo. Nós precisamos ser completos, ok? Completos, não perfeitos, tá? Essa é a ideia de integridade. Ponto 2, tá? Qualificações do diácono. Primeiro, caráter moral. Segundo, caráter espiritual. Sabe o que eu quero salientar aqui? Convicção de fé. Para eu ser um diácono, eu preciso estar convicto da minha crença. Porque como que eu vou me entregar a um trabalho? Como eu vou me doar às pessoas se eu não sou convicto da minha crença? Se eu não tenho convicção daquilo que eu acredito? Eu não tenho sustentabilidade da minha fé? Eu não sei responder com convicção, com propriedade, as minhas bases bíblicas, as minhas bases de crença. Eu preciso ter convicção da minha fé. Qualificação de um diácono. Terceiro, caráter familiar. Primeiro ponto, marido de uma só mulher. Ok? Segundo, fiel à esposa. E terceiro, ser um bom pai. Ou seja, ele precisa ter qualificações, ele não precisa ser um homem perfeito. A ideia aqui não é perfeição. A ideia aqui é a busca de um complemento, é a busca da integridade, do equilíbrio dentro de casa. Ele não pode ser espancador, ele não pode ser dado ao vinho, ou seja, ele tem que ter qualidade, ele precisa cuidar bem da sua família, ele não pode ser um desmiolado. Ele precisa ter a família dele como prioridade. É isso que o texto está querendo me informar. Ponto 2. A função do diácono em Atos capítulo 6. Aqui nós temos duas coisas que eu preciso salientar. Primeiro, a questão social. Os diáconos iriam cuidar das coisas sociais. E a segunda ideia, eles iam cuidar e praticar a justiça. O diácono, ele não poderia ser injusto. O que eu quero salientar com isso? Eu quero salientar que o diácono não era uma pessoa parcial. Ou seja, ele não torcia para um lado. Ele era imparcial. Por isso que ele não poderia cair no problema ou deixar que a injustiça dominasse o coração dele. Quando ele fosse distribuir, por exemplo, comida, ele não podia ter preferência de dar mais comida para um e menos comida para outro. Ou seja, ele tinha que tratar todos com equidade. Ele tinha que cuidar todos no mesmo nível. Ok? Ele tinha que ter um olhar, claro, que aí vamos entrar num princípio jurídico, que eu não posso olhar todo mundo na mesma perspectiva, eu sei disso, mas ele tem que cuidar da injustiça. A injustiça ele não pode ter, ok? Ele não pode ter. É claro que vai ter algum momento da vida, deixa eu explicar isso aqui, que você não pode olhar todo mundo da mesma maneira. Por exemplo, um muro de 1,80, tá? E eu tenho 1,70. Eu coloco um caixotinho de 15 centímetros para eu ficar com 5 centímetros para eu poder ver do outro lado, ok? Mas vai ter uma outra pessoa do meu lado que tem 1,50 m. Eu posso pôr para ele um banco de 15 centímetros? Claro que não. Claro que não. Eu preciso colocar para ele um banco maior. Esse banco vai ser mais caro, mas eu preciso colocar esse banco para ele. Ou seja, é claro que eu não posso tratar todo mundo igual. Eu preciso tratar os diferentes de formas diferentes. Isso é óbvio. E isso não é ter preferência. Isso é ser justo. O meu banquinho foi R$10. O banco dele foi 50. Aí ele está sendo mais bem tratado do que eu? Não. Ele tem uma dificuldade maior do que a minha. É essa a ideia da justiça que nós precisamos entender, ok? E para terminar, a função dos diáconos hoje, a função do diácono não é cuidar de carro.
eu já fui diácono, tá? Eu já cuidei muito de carro. Apesar que eu nunca fui diácono assim, nunca eu fui consagrado a diácono, vocês sabiam disso? Nunca ninguém colocou na mão na minha cabeça, orou e disse, Fábio, a partir de hoje você é diácono. Nunca fizeram isso comigo, tá? Eu tive uma ascensão ministerial um pouco diferente, tá bom? Mas eu trabalhei muito, eu já cuidei muito de carro. Eu já fui cooperador na minha igreja, né? Então, eu já cuidei muito de carro. Então, o diácono não é para cuidar de carro. O diácono tem que auxiliar o pastor, visitando os órfãos, visitando as viúvas, visitando os enfermos, visitando os desviados, ou seja, aqueles que estão fracos. Precisam ser pessoas que ajudam, que estão dispostas a ajudar os seus pastores. Que o Eterno continue te abençoando, te guardando, te prosperando e até semana que vem, querendo Deus.